Olá, meu nome é Felipe Marinho, seja muito bem-vindo. Eu sou médico e hoje nós vamos fazer o nosso segundo encontro para falar sobre uma doença muito frequente na pneumologia. Nós estamos conversando sobre asma e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento da asma. Então, o tratamento da asma, ela tem um grande pilar que é o controle do ambiente. Se você não viu o primeiro vídeo, veja o primeiro vídeo. Nele eu explico sobre a inflamação da asma e sobre como ela gera o sintoma por acometimento dentro dos brônquios. E é fundamental que se controle o ambiente, porque sem um ambiente bem controlado, eu não conseguirei controlar com todos os remédios que eu disponho a inflamação que está lá dentro do pulmão. Porque o seu corpo estará sempre querendo destruir os alérgenos que você entra em contato. Então, um grande pilar é o controle do ambiente. Sem o controle ideal do ambiente, a gente tem muita dificuldade em controlar os sintomas adequadamente da asma. E o segundo pilar é o uso de medicações quando pertinente. Como eu falei no vídeo passado, nós temos dentro da asma pacientes que têm sintomas intermitentes e pacientes que têm sintomas persistentes. Intermitentes, até um sintoma por semana, até um dia de sintoma por semana. Persistente, mais de 2 dias de sintomas por semana. E esses pacientes com sintomas persistentes, eles precisarão de medicações diferentes também. E eu queria mostrar para vocês por quê. Isso acontece porque dentro da inflamação da asma, nós temos uma evolução da inflamação no tempo. E eu vou desenhar o que acontece com essa inflamação para vocês. Então imagine que esse gráfico, aqui embaixo eu tenho a linha do tempo, e aqui em cima eu tenho a linha da inflamação. Então, como eu falei para vocês, a inflamação depende da interação do corpo com o meio ambiente. Então ela vai flutuar, porque vai ter dias que eu vou entrar menos em contato e vai ter dias que eu vou entrar em mais contato com os alérgenos. Então essa inflamação, classicamente, ela tem dias melhores e piores. Acontece que o paciente não sente a asma quando a inflamação está subindo necessariamente. Existe um limiar de sintoma, que é essa linha tracejada, a partir do qual o paciente tem sintoma quando a inflamação ultrapassa esse ponto. Então, em alguns dias ele vai ter sintoma. Isso não significa que a inflamação está controlada nos outros dias. Vocês vejam que a inflamação continua alta em muitos momentos e o paciente não sabe disso ou não tem como saber disso. O ideal é que o tratamento faça o seguinte: faça essa inflamação oscilar num patamar muito mais baixo, para que não exista o risco de cicatrizes no pulmão no futuro. Então, o tratamento objetivo é trazer a inflamação que está oscilando da linha verde para a linha amarela. Fazendo isso, a gente consegue o controle do sintoma, porque o paciente para de ter sintoma e para de ter a inflamação dentro do pulmão. Por que o controle da inflamação ele é importante? Existe uma coisa que chama remodelamento. O remodelamento é, em alguns pacientes que persiste a inflamação por muito tempo, essa inflamação faz com que haja um processo de cicatrização nas paredes do brônquio e a obstrução que o brônquio vive durante as crises, ela persiste, independente do processo de inflamação do futuro. Então, se o paciente não faz o bom controle da inflamação, essa inflamação vai terminar gerando a cicatrização da parede do brônquio e esse brônquio, no futuro, não responde mais ao tratamento adequadamente e o sintoma passa, então, a ser um sintoma contínuo e a gente não consegue mudar muito a qualidade de vida do paciente. O tratamento da asma, ele tem diretrizes internacionais e a Sociedade Brasileira de Pneumologia tem as diretrizes locais de tratamento, mas, via de regra, o tratamento ele visa identificar o paciente com asma, classificar sua gravidade, iniciar o tratamento com a medicação que ele precisa naquele momento, muitas vezes de uma maneira combinada, combinações de medicações, para que depois a gente possa fazer o que a gente chama de steps. A gente vai descer degraus de escada quando aconteceu o controle ou subir degrau de escada quando aconteceu o descontrole da doença. Então, no começo do tratamento é comum que a gente use algum tipo de combinação ou doses elevadas de tratamento. Com o passar dos meses, e aí não antes de 3 ou 6 meses, a gente está habilitado a descer um degrau dessa escada. E cada vez que a gente vai fazer mudança no tratamento, a gente precisa de um período prolongado para esperar o equilíbrio da inflamação e entender se o paciente pode descer mais um degrau. Então não faça isso sozinho.
procure um médico. Muitas vezes o sintoma não é o único parâmetro que a gente avalia. E muitas vezes a gente só consegue identificar aquela inflamação usando a espirometria. É importante que vocês entendam também que a asma é tratada basicamente com medicações inalatórias, na maioria das vezes. E para usar a medicação inalatória corretamente, você precisa atentar para todos os passos do uso do dispositivo, porque caso não faça direitinho, a medicação vai ficar ou perdida na boca, ou vai para o meio ambiente e não vai chegar no pulmão, que é onde ela tem que agir. Entenda que tem muita vantagem usar uma medicação inalatória. A dose é muito baixa, muitas vezes são frações de miligramas, muito diferente se eu tivesse que te dar comprimido, porque o comprimido eu dou numa dose muito mais alta para ele passear no corpo inteiro e poder fazer o efeito. Na medicação inalatória eu te dou uma dose bem baixinha, necessária só para os brônquios, para que ele haja ali sem causar efeito colateral à distância, sem te causar nenhum problema. Mas você precisa usar direito. Aqui embaixo do vídeo eu vou deixar links para vocês verem o uso correto das medicações inalatórias, e isso precisa ser acessado com certa frequência para ver se você continua usando corretamente sua medicação. E é importante também que você faça uma higiene oral sempre que usar seus dispositivos inalatórios, para tirar o resíduo do remédio que ficou na boca, para evitar o efeito colateral do aparecimento de fungo na boca, da monilíase oral. Então, se você faz um bochecho depois que usa a medicação ou escova o dente, você se protege contra isso e aí não vai ter nenhum efeito colateral relevante com o uso do seu remédio. O acompanhamento do paciente com asma, ele pode ser feito de forma bem espaçada, geralmente é isso que acontece, exceto nos pacientes que têm mais sintomas, a gente precisa ver com mais frequência, a cada 1, 2 ou 3 meses, mas via de regra os pacientes podem ser vistos a cada 6 meses ou 12 meses, desde que estejam bem controlados e que não parem de usar seus remédios. Precisa fazer exame de controle? Não, geralmente não. A exceção se faz a espirometria, que a gente pode precisar dela para acessar aquela inflamação residual que ficou no pulmão, para nos dar garantia em baixar um pouco mais a dose da medicação. Mas a espirometria ela é essencial para o diagnóstico e ela é opcional para o acompanhamento. Se ela for pedida durante o acompanhamento, deverá ser pedida no intervalo de 6 meses ou 1 ano, porque espirometrias muito precoces também não mudam de forma muito importante. Exames de imagem. Não tem nenhuma indicação de paciente com asma ficar fazendo tomografia ou raio-x de controle. Esses exames não se alteram e só trazem uma radiação desnecessária para o paciente. Painel de alergia. Muitos pacientes ficam ansiosos em conhecer a sua alergia. Já que estamos falando de uma doença alérgica, eles querem saber ao que eles são alérgicos. Eu digo que esse painel ele tem muito pouca importância na prática do dia a dia de pacientes com asma. Por quê? A gente tem aquela lista de alérgenos que são muito comuns nos pacientes com asma. Animais domésticos, cachorro, gato, passarinho, mofo e poeira doméstica. Se o paciente faz uma higiene do ambiente e se livra disso, ele está protegido na enorme maioria das vezes. E o painel alérgico traz informações que não nos ajudam no controle da doença daqui para frente. Em alguns casos muito específicos, a gente pode se valer desse painel, mas não é um exame que se pede para qualquer paciente com asma, muito pelo contrário, é um exame de exceção. E as consultas, elas são feitas com periodicidade de 6 meses, via de regra, e às vezes 1 ano. Poucos pacientes precisam fazer consultas mais frequentes, com 3 meses, com 2 meses. Só os pacientes mais graves, tá? E pode ser que um dia o seu médico chegue até o ponto de te dar alta se você atingir o controle adequado da sua doença. Isso não significará que você ficou bom da asma. Significará que você está controlado da asma. Mas pode ser que no futuro a asma volte a te incomodar e você precise retomar seu tratamento de manutenção. Então, em alguns momentos, você pode ter uma alta do seu médico, ou o seu médico especialista pode passar o cuidado do seu caso, que agora está sob controle, para um médico de complexidade menor, tá? E isso é perfeitamente normal. Eu agradeço a presença de vocês, era isso que eu queria trazer para vocês sobre asma. Se você achou o conteúdo relevante, por favor, compartilhe com seus familiares e com amigos que possam se beneficiar dele. Espero vocês nos próximos vídeos. Até lá, um grande abraço.